Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu podcast Preocupações de Mãe. O tema de hoje é bem bacana. A gente vai falar sobre o lugar mais seguro do mundo, a casa. Só que não. Nem sempre essa casa que a gente tá ali achando que tá tudo certinho, a criança dorme tranquilamente, convive tranquilamente com tudo que tem na casa, mas nem sempre esses espaços são de extrema segurança. Pois é sobre isso que a gente vai falar. Esse podcast foi feito para você, então vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho. Eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães. Gente, quando a gente pensa em segurança, a gente acha que só a casa, só a gente é capaz de garantir essa segurança. Olha, gente, mas nem sempre é assim, não. A casa, ela tem os seus riscos. A gente pensa que essa criança vai dormir tranquila, que ela vai poder conviver em todos os espaços, nada acontecerá, mas, ó, um descuido, um pulo fora, a gente já sabe, o risco aparece. Para falar sobre esse tema, eu convidei a cirurgiã pediatra Juliana Sanches Gabriel, que está assim, ó, extremamente envolvida com essas questões, a segurança do lar. Ela vai falar para a gente sobre os momentos em que as crianças correm mais risco e como a gente pode prevenir. Juliana, muito obrigada, adorei a sua presença. Olha, fazia tempo que eu estava esperando conversar com alguém que pudesse falar sobre isso, né? Pudesse falar o quanto a gente se ilude achando que a casa é de fato o lugar mais seguro do mundo. E quando você vê, ainda mais você que tem gêmeos, né? Com Quando certeza. você vê, a coisa já foi. Eu só tenho a agradecer, Esther, pelo convite, com certeza. O podcast Preocupações de Mãe traz muitas preocupações e uma delas é a segurança dos pequenos em casa. E o fato importante, assim, da gente pensar na segurança é que, realmente, como você disse, a nossa casa a gente acha que é o porto seguro, a gente acha que a criança tá tranquila, tá bem cuidada, mas algumas coisas escapam enfim, a cabecinha da mãe às vezes tem muitas preocupações e algumas coisas acabam passando e a gente não vê. Por exemplo, vou dar alguns exemplos assim de segurança que a gente tem que ficar mais atento, que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, crianças pequenas, objetos pequenos. As vias aéreas são pequenas também. Nossa, você sabe que eu vi uma pesquisa exatamente falando sobre isso, que um dos acidentes domésticos assim, que tem assim, uma precedência, que tem sempre um envolvimento maior, é sobre O engasgo. engasgo. Isso. Engasgo com qualquer tipo qualquer tipo de objeto. E não adianta você falar para o seu filho, não põe isso na boca. Eles passam por várias fases, inclusive a fase oral. Uma fase Exatamente. oral, que é uma coisa importante. A criança conhece o mundo pela boca. Ela precisa experimentar, ela coloca a mão na boca, ela coloca a comida na boca. Isso é um começo para fazer a introdução alimentar também. Mas nem tudo é comida, né? Então, a gente tem que lembrar disso. Moedas, baterias, ímãs, todos esses objetos são objetos pequenos que às vezes escapam, que são aqueles objetos que a gente tira do bolso e põe ali no cantinho. Tem que ficar tudo muito alto, muito fora do alcance de criança, e se puder, nem tem em casa. Moedinha no cofrinho, guardada. Nossa, o cofrinho, isso existe ainda, viu, gente? Tem moeda no mercado ainda. Pois é. A gente pode proteger as crianças. Sabe, com Juliana, cofrinhos. eu vi uma pesquisa que fala que no Brasil, e isso é uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, mais de 110 mil crianças de 0 a 9 anos são hospitalizadas por acidentes domésticos. E, na verdade, acidentes que podem ser evitáveis, né? Com certeza. A maioria dos acidentes que a gente tem dentro de casa são evitáveis. Um dos acidentes que tem uma incidência muito grande em crianças pequenas é o afogamento, inclusive. O afogamento não precisa ser numa piscina, no exterior de casa. Pode ser dentro de um balde com água, uma criança de um ano. Pode acontecer. Eles vão andando, chegam lá, ninguém vê, eles se afogam.
Porque a cabeça proporcionalmente na criança é muito grande. O centro de gravidade deles não está na cicatriz umbilical. A nossa é no umbigo, na criança é no peito. Então, qualquer coisa... Ou no quadril. Eu quero falar para você que algumas pessoas... Pode acontecer. Assim, a variação de idade acontece. Mas em crianças pequenas até 2 anos, assim, a proporção da cabeça é muito grande. Então, o centro de gravidade sendo no peito, qualquer nível que ele possa se debruçar, ele não consegue voltar. Se ele cai de cabeça, ele não volta. E se não tem um adulto próximo para ajudar a criança, Gente, eu pode ser nunca fatal. pensei no afogamento num balde. Nunca. Pode acontecer. Que coisa para mim inusitada. Sim. Olha, é isso, né? É sobre Acidentes isso. que acontecem em lugares que você menos espera. Menos imagina. Quando eu falo que as mães têm muitas preocupações, assim, a mãe e o pai, é que o pai muitas vezes não tem a mesma carga mental de responsabilidade do que a mãe dentro de casa. Então, a mãe tem que estar de olho em tudo. A gente tem que passar essa sobrecarga, essa responsabilidade para os pais também, para os tios, para os sobrinhos, para quem estiver mais próximo e que for mais velho e que tiver um certo grau de responsabilidade sobre essa criança também. Porque, às vezes, uma mãe sozinha, com 3 crianças dentro de casa... Aconteceu um caso desse há poucos meses atrás. Ela tinha 3 filhos, o mais velho estava brincando com um brinquedo que a bateria saiu do brinquedo, o de 11 meses engoliu a bateria. Se alojou no esôfago, a bateria corrói, é um material que é ácido, alcalino, né? Enfim, dependendo do tipo de química que tem, mas ele corrói o tecido do esôfago e, nesse caso do paciente, foi parar na traqueia. E, enfim, ele teve muitas complicações e veio a óbito. Viu? Engraçado, né? A gente passou por um caso muito parecido. Hoje em dia é a bateria, mas na época era a pilha. E eu lembro que foi assim, a babá não conseguiu ver que a criança engoliu a pilha passou direto, foi. E olha... Só começou a perceber no final do dia que a criança vomitava, foi para o hospital, cirurgia na hora. E você deve conviver com isso direto, sim, né, sim. Juliana? A gente vamos pensar que a especialidade dela é exatamente isso, cirurgiã pediatra. Isso. Então você convive com todas essas questões que são evitáveis, mas também questões que são congênitas ou, né, que já vem por outras vias. Por outras vias. Dentro da minha especialidade da cirurgia pediátrica, eu falo que nós somos uma especialidade de apoio ao pediatra, porque o pediatra é o profissional que está na porta do pronto-socorro que recebe essas crianças. Então, quando eu falo para as mães, eu falo também para os pediatras, porque muitas coisas às vezes passam desapercebidas. Claro. Então, assim... A gente gosta de falar sobre esses assuntos, inclusive para poder pensar numa possibilidade diagnóstica. Será que essa criança engoliu um corpo estranho? Porque isso pode acontecer. Um corpo estranho que é inócuo, por exemplo, uma tampinha de Bic. Isso parece, sabe aquela caneta Bic? Sim, opa. Crianças engolem essas coisas. Bolinhas de joguinhos, sabe? Aqueles... às vezes tem aqueles joguinhos de bilhar que tem umas bolinhas pequenininhas, assim, que a criança engole, pode colocar no nariz ou no ouvido. E às vezes a criança aspira e para na própria via aérea, ou num brônquio, num bronquíolo. E pode simular uma pneumonia, isso. Isso é muito interessante, porque a criança tosse, fica com uma secreção, ela não tem febre no começo, mas depois começa. Parece como se fosse uma pneumonia meio arrastada. Entendi. E é muito grave isso, porque... No diagnóstico, o raio-x parece que é uma pneumonia, trata com antibiótico, mas a criança não melhora, até alguém fazer essa hipótese. Poxa, será que não é um corpo estranho? E precisa ser feito um procedimento que chama broncoscopia. É uma câmera que entra por dentro da via aérea e lá a gente encontra onde parou o objeto e se retira ele. Tirando... Sai a secreção, a criança melhora, coisa que muitas vezes pode levar a óbito também. Gente, pode levar a óbito. Pode. Você sabe que eu penso nisso também na amamentação. Gente, a minha sogra, ela tinha pavor. Quando eu amamentava e a criança tossia ou engasgava, pelo amor de Deus, minha sogra saía correndo da sala, desesperada. Eu falava, o que adianta você sair correndo? Em vez de se me ajudar aqui, né? Quando eu também te vigio, pega enquanto eu dou conta do outro, qualquer coisa. Mas ela,
se mandava. E ela falava exatamente isso. Ela falava assim, mas ele está se afogando. Não, ele só está tossindo. Mas Sim. na amamentação também é comum, não é? Essa broncoaspiração. Pode acontecer, e a amamentação é um momento onde está muito a relação mãe e filho, né? Aquele binômio que Uhum. é algo que leva até a estrogestação. Então, é um lugar onde, às vezes, as pessoas não conseguem muito interferir. Então, as mães realmente têm que estar mais atentas. Super atenta. A broncoaspiração em RN, assim, bebezinho, acontece com maior frequência em nenéns que têm refluxo gastroesofágico. Isso pode acontecer com mais frequência. Mas é natural um neném de 0 até 6 meses ter uma propensão um pouco maior de ter aquelas regurgitações que tem, que enche muito o estômago, mamou demais, aí golfa, né? Que fala As pessoas falam pouquinho. gorfa, né? Golfa, sei lá, Golfa. enfim. É como se fosse um refluxo Tá. que volta um pouquinho de leite. Mas a gente tem que se atentar sempre se a criança, primeira coisa, né? Se ela tá falando assim, jeito de falar, né? Mas balbuciando, respirando bem, se ela não tá tossindo, se não tá com as vias aéreas que a gente fala, né? Tipo, abertas, se ela tiver com a via aérea fechada, com o lábio roxo, se ela tiver com dificuldade para fazer o movimento de respiração, isso é um sinal de alerta que a gente tem que orientar todas as mães. Criança não chorando, não emitindo som, tentando tossir, não conseguindo, tem que ser realizadas as manobras de desengasgo. E essa manobra de desengasgo é algo que deveria ser ensinado para todas as mães, assim, acho que na maternidade. Porque é muito importante. Mesmo, sabe por quê? Porque não, é real o que você fala, né? Algumas coisas a gente... Veja... a gente aprende tanta coisa na gestação, a gente aprende tanto. Escolher o berço ideal, mamadeira ideal, tudo que é o ideal a gente vai aprendendo. Como é que dá banho, como é que troca. E a maternidade dá aqueles cursos em que vamos ensinar toda a parte prática, mas essa parte, não é? Essa manobra, ela normalmente é ensinada ou não é ensinada? Normalmente não é ensinada. Geralmente a gente... Como pediatra, né? Assim, eu não sou pediatra, mas eu sou cirurgiã pediátrica. A gente vê que muitas mães têm dúvidas sobre isso, sobre engasgo, têm dificuldades, até alguma consulta pré-natal, sem ser com um ginecologista, com um pediatra, seria interessante para começar a ter essas orientações dos cuidados básicos com o bebê e até a orientação para a mãe fazer um curso de primeiros socorros, que isso é importante, assim. Principalmente o curso que a gente fala que é o BLS, né? Basic Life Support, assim, que a gente pode usar para adulto, para criança, para todo mundo. Eu acho que a minha formação é muito voltada para trauma. Na faculdade a gente presenciou muitos momentos, então eu fiz Unicamp, a gente tem uma liga do trauma muito importante, muito forte lá. Então eu levo isso para minha formação como cirurgiã pediátrica. E como mãe, né? E como mãe. Então, eu vejo como foi importante para mim, inclusive, ter essa formação toda, porque um dos meus bebês engasgaram em casa. E eu que tive que fazer a manobra de ressuscitação e tudo. Então, é muito importante a manobra principalmente, né, a de Heinrich, que eu acho que é a que todo mundo já ouviu falar, já conhece, que é aquela de você... Enfim, eu não vou ensinar aqui, porque também se eu não soubesse, é o meio. gente, eu tinha trazido uma boneca. A gente poder não fazer. Ai, que pena! Ô, Júlia, não era? Se eu tivesse trazido uma boneca que a gente numa próxima. mostraria, porque eu acho isso tão importante. Mesmo porque teve uma youtuber que eu via ela, como é que ela chama, meu Deus, não lembro, que ela passou por isso com o bebê e ela, como tem a câmera na casa, ela filmou o que aconteceu. Então a gente viu todo o processo, desde a criança tentando, né, do engasgo, ela estava comendo com a mãozinha. Você via que ela estava comendo com a mãozinha, ela engasgou e ela automaticamente já fez a manobra. Sim. De bebezinho é diferente de adulto, né? De adulto, a gente segura a pessoa por trás e com a mão a gente ajuda, né? A fazer esse movimento de tosse. Criança, a gente tem que deitar ela e fazer
as batidinhas nas costas, virar, olhar se está respirando, voltar de novo. Não se orienta hoje em dia a fazer a respiração boca a boca, porque você pode empurrar para a via aérea para dentro. Exato. Então, não pode, mas é só... A tentativa é... É de desengasgo, de sair a secreção, de sair o alimento, pela manobra mecânica mesmo, mas... Gente, eu acho isso tão importante. É muito Eu importante, deveria é muito ter importante. pensado, hein? Não pensei. Próxima vez, Tudo bem. ao invés de eu trazer as minhas galinhas, eu vou trazer uma boneca. Pra gente ensinar. Eu vou Eu deixar... também não pensei, Esther, também não é. Nem pensamos, né? Não traria nem a Mimi, nem a Cocó, nem a Ranheta, enfim, uma boneca. A gente faria essa manobra, porque é muito importante muito trazer importante, é isso, muito né? importante. Porque a Com casa, de certeza. fato, ela é cheia de armadilhas, que são, Sim, assim, coisas... E olha, nem só... Eu passei uma experiência muito interessante. Uma vez, numa viagem que eu fiz para o exterior, eu comi num lugar que a comida era feita numa panela de ferro, e eu acho que na hora de limpar a panela, eles limpavam com uma palha de aço, mas assim, um negócio... grande. Menina, eu engoli aquilo e não percebi. Palha de aço? Assim, Nossa, ó, mas não era Esther. era um negócio deste tamanho, parecia uma agulha. Nossa Senhora. E eu não sei como eu engoli, mas eu engoli. A comida tava boa. A pelo comida estava uma delícia, mandei para dentro, tudo certo. Mas eu voltei para o Brasil com eu tinha uma dor de estômago que eu não sabia o que que era. Eu fiquei uma semana com aquilo no estômago e aquilo foi descendo. tempo. Esther. E entrou, ele já estava indo para o intestino. Caramba. E Só que ele você foi eliminou? costurando. Não, costurou, Não? ele costurou Uhum. e parou ali, costurando. Você uma precisou parte. ser operada? Eu fui a endoscopia, né? Por Porque endoscopia. acharam que era uma espinha de peixe. Quando puxaram, Era. era um pedaço desse tamanho de palha de aço que eu Mulher. engoli. É, assim. Olha, e eu... é um adulto. Um adulto? A criança acontece isso também. Gente, é verdade. Acontece, gente. E se eu não percebi, imagina uma criança, né? A criança muitas vezes ela conta para os pais. Isso quando ela percebe que ela tá se sentindo meio uma criança maiorzinha, né? Pensando numa criança de 3, 4, 5 anos assim, eles falam, mamãe, moeda, engoli, sabe? Falam alguma coisa, tanto que os pais vêm para pronto-socorro falando: "Ah, meu filho falou que engoliu uma moeda". Porque muitas vezes não viu. Muitas vezes o objeto estava no chão da casa, ou estava em algum lugar acessível, fácil de pegar, e a criança foi lá, E mexeu põe na boca. e põe na boca. Gente, isso eu acho... acontece. E é verdade. É. Como você colocou, É. a fase oral é exatamente para isso. Sim. É uma experimentação do mundo. Claro, Né? Experimentação É isso. dos sabores. é isso. Não tem o que fazer. Vai Não. colocar as coisas na boca, vai. Vai. Né? E respeitar, né? Sabe, Juliana, respeitar a hora que você compra um brinquedo, respeite a idade que está sendo colocada Com ali. certeza. Não A é por nada, indicação- né? Não, Existe uma lógica sim. para aquela, né, aquele brinquedo Claro. ser a possibilidade de ser utilizado com uma criança de tantos anos, Por quê? Porque é exatamente Sim, isso. Vai e- engolir. E assim, a gente tem o Inmetro, ele é um órgão sério, assim, do governo, e ele faz essas inspeções, e eles colocam o limite de idade justamente para evitar acidentes. Se, por um acaso, o que acontece? A gente ganha de presente de aniversário, né? Faz uma festinha, ganha, verifica o presente do seu filho que ele está ganhando. Se é um brinquedo eletrônico, olha se tem o selo do Inmetro, se tem algum jeito de uma trava com um parafuso ali onde tem as pilhas, bateria, a bateria. Porque isso é muito importante. Tem alguns brinquedos que não são certificados pelo Inmetro, que pode ter o parafuso, e às vezes isso pode ser um problema, inclusive, porque pode soltar, porque Até o parafuso, né? a trava já não come é tudo de uma adequada. vez, vem o parafuso, a pilha, isso, tudo é para isso, dentro. É isso. Porque eu já vi casos também da mãe falou, mas estava tudo certinho. Quando eu vi, abriu o parafuso, abriu o negócio e ele não engoliu a pilha, mas engoliu o parafuso. Não pode acontecer. E na verdade, né, Juliana, depois o sentimento de culpa fica muito grande, né? Porque a Enorme. gente, como você colocou, em algumas situações pode vir a óbito, a criança Sim. pode vir a óbito. E aí? Não é? Onde que a gente, olha, onde localiza? Porque a dor é muito grande. Sim. Então, quando a gente já passa por algo que está acontecendo sem o nosso controle, então algo que é fisiológico, que, enfim, né, vai para uma cirurgia, é uma história. Você Claro. sente tanto quanto tudo mais, mas aí o sentimento de culpa não é tão presente quanto o sentimento da culpa
colocado ali entre aspas, entre muitas aspas, como negligência, porque não é Não é negligência. negligência. É falta do hábito, muitas vezes, de colocar aquilo. Vamos pensar também que a mãe, quando tem o filho, ela. Gente, olha a quantidade de coisa que ela tem que dar conta, quantidade de coisa que ela tem que pensar. E alguma coisa vai falhar, né? Claro, e assim, sem a informação adequada, ou sem pensar na hipótese, isso pode ser um perigo, a pessoa não é culpada, ela não é negligente, ela não tinha o conhecimento hábil para lidar com aquela situação. E assim, a culpa vai vir, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente sabe mas eu dessa falo, máxima. vem já com a, né? Você já vem com o carimbo na já, testa, né? já. Culpada. Você nem sabe do que, Nem mas ó, você não sabe sabe. do que mais, você é culpada. Então, e assim, outras coisas, a gente fala de objetos pequenos, de engolir, porque é uma coisa muito comum que acontece com crianças, mas tem outros acidentes que podem acontecer e às vezes a gente não se atenta. Coisas básicas como eu tinha falado do balde, né? Mas produtos de limpeza, eu sei que é uma coisa muito falada hoje em dia já, né? Sobre os produtos de limpeza, mas tem coisas assim, até detergente, não é não é algo que a criança possa colocar na boca, que ela possa ingerir. Tudo isso pode trazer malefícios para a criança. Outra coisa, às vezes você muda para um apartamento no primeiro andar, algum lugar mais baixo, até para não ter algum risco, e não tem tela, sabe, nas janelas. Não vai provocar um óbito, mas pode provocar sequelas, alguma comorbidade. Então, importante telar. Uma queda, não é? Telar as janelas, ter segurança de algum lugar mais alto também para as crianças, que isso acontece, as quedas acontecem. Às vezes acho que é um item de segurança que o prédio tem que fornecer e não todos os prédios fornecem. Você tem que ir atrás. Tem outros acidentes assim que são de menor chance de acontecer, porque são coisas que a gente habitualmente já já tem uma precaução. Por exemplo, facas, tesouras, são objetos cortantes que a gente tem dentro de casa. Mas a altura é o seu melhor amigo. Exatamente, de qualquer coisa. De qualquer coisa. Porque a criança ela vai arranjar um jeitinho de fazer, de subir, de escalar, de achar, e assim. Ela pode estar querendo alcançar um objeto que ela quer numa altura e ela pode ter risco de queda também. Ou encontrar outro mais interessante, fazer uso daquele. Acabou, não tem o que fazer. Sim. Mas, gente, apesar disso tudo, não dá pra gente viver o mundo, viver a nossa vida só em função do cuidado. Porque daí isso também já vira uma neurose, né? Sim. E a gente não pode... A gente também tem que ensinar a autonomia. Claro. Então, se a gente ficar só na superproteção, a gente também não dá espaço para que essa criança cresça como um adulto saudável. Ela precisa ter autonomia, ela precisa experimentar o mundo. Mas ela vai no parquinho, ela vai cair sim, em alguns momentos, ela irá ao parquinho, ela vai cair e ok, claro. né? E a gente vai ter que olhar e fala assim, mamãe vai dar beijinho. É a única coisa, mas a gente privar a criança, e eu estou falando de criança, mas o risco que adolescentes correm constantemente também no ambiente doméstico é grande, não é? Desde afogamentos até queimaduras. O adolescente que não está habituado a mexer num fogão, vai fazer alguma coisa, se queima mesmo. E a gente sabe que mutilações muitas vezes acontecem, mas, ok, o adolescente a gente orienta, a gente ensina, é fundamental. A criança, a gente permite a autonomia. A gente permite que ele experimente o mundo com segurança, com segurança. Mas você não vai ficar o dia inteiro atrás da sua criança, você não vai ficar velando a criança o dia inteiro, você não... Porque senão você priva, né? Claro. Priva a criança de viver. E algumas coisas ela vai ter que viver. Isso que você falou é muito importante, Esther, e é necessário, né? A criança precisa vivenciar. Mas a gente tem que ficar sempre de olho nas fases de desenvolvimento, né? Exato. Quanto menor a sua criança, mais cuidados você precisa. Mais presença, né? Isso. Mais presença. Ela é um pouquinho maior, ela com 3, 4 aninhos, você consegue começar a fazer as orientações. Você pode fazer desde sempre as orientações. Mas oriente seu filho, olha, filho, é perigoso isso. Cuidado. Faça junto com a mamãe, ajuda, sabe? A gente vai ajudando a criança a criar essa autonomia. Num parquinho, num ambiente controlado, ela cair, ralar um joelho,
tá tudo bem. Ok. A gente sempre tem que pensar no que é um perigo para a saúde dela. Um risco de vida, né? Isso que a gente se preocupa. Um risco dela acontecer alguma coisa dela, né, morrer ou ter alguma sequela maior, alguma coisa assim. Então, a gente não tem que colocar nossos filhos numa redoma de vidro. Numa redoma, sem de dúvida. jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Mas eu brinco que assim, a precaução é antes. O acidente é quando não teve a precaução. Você não pensou, você não teve. Vou planejar esse ambiente para uma criança de 1 ano. Aí você planeja. Tampa as tomadas para ela não tomar choque, porque ela vai colocar o dedinho. Fecha as gavetas que você não quer que ela mexa ou que tem algum objeto preocupante e deixa ela livre explorando o mundo. Ela vai ralar o joelho, vai tentar subir no sofá, não vai conseguir, tá tudo bem, e a gente vai estar junto. Mas dali para frente, sempre dando deixa um pouquinho... viver, pelo amor de Deus. É Você isso sabe aí. que uma das críticas que eu tenho assim, visto bastante na casa... Tudo, gente, ó, presta atenção nisso. Na casa, tudo organizado, nada fora do lugar, nada. Tudo, 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 tudo. Entra no carro, ao invés de botar a criança na cadeirinha, né, Isso é com um o risco. cinto, vem a criança no colo com a mãe, às vezes do banco da frente, às vezes. Quantos, Juliana, quantos acidentes acontecem por conta. E não é um desconhecimento, gente. Você sabe muito bem que o cinto de segurança, a cadeirinha de segurança, aquilo tem que fazer parte de qualquer passeio que você faça. Com né? certeza. Saindo do ambiente doméstico, né, a gente já vai para o ambiente do passeio, da viagem, de fora de casa. Então, o principal é o meio de transporte, né? A gente vai com o nosso filho dentro do carro, que vai a 100, 120 km por hora. Imagina. Um acidente que aconteça com uma criança fora de uma cadeirinha a 60 km por hora já é mortal. Imagina com essa velocidade de rodovia. Então, não é porque vai 40 por hora, eu vou ali na esquina. Vai no meu colo, vai Não. aqui olhando. Não. Vai olhando na janela enquanto eu estou aqui sentada. Eu seguro. Segura nada. Não segura. Na hora do acidente você quer se proteger, você não protege quem está com você. Exatamente. Então, não dá nem para cogitar a hipótese de colocar uma criança fora da cadeirinha. E as cadeirinhas hoje, pelo menos no Brasil, a regra é que é de 0 até, se eu não me engano, atualizou para 10 anos, 10 ou 12 anos. Eu não me lembro agora especificamente, porque foi uma atualização recente. Uhum. Tanto que as cadeirinhas estão com um peso até de 40 quilos, 40, 45. Então, são crianças grandes, de 10, 12 anos, que chegam nesse Nossa, como é que você suporte de fala peso. para um pré-adolescente que você vai ficar na cadeirinha? Tem o assento de elevação, tem outras formas, dispositivos de contenção infantil. A porque gente pode falar assim. Vai, porque eu estou pensando aqui. Eu fico imaginando, né? Os adolescentes que eu atendo no meu consultório. Querem ir na eu frente. acho que se a mãe falar, agora você vai nessa cadeirinha, a criança vai falar, vou a pé. Não. Também é uma boa. Também. Tanto que eles colocam pelo peso, né? Então, se tem um peso adequado, um peso parecido com o de adulto, 50 quilos, vai um cinto de segurança. Sim, que vai, né? Não precisa ter um assento de elevação. Até porque muitos carros antigos não tem muita regulação do cinto de segurança. Uhum. Então, o cinto é alto, pode ter alguma lesão em alguma batida de enforcamento, assim. Entendi. Tem vários mecanismos de trauma que podem levar o cinto de segurança a ser algo perigoso, se não usado adequadamente. Então, por isso, o dispositivo de segurança da criança. Porque leva a criança, coloca um cinto adaptado para o tamanho da criança, para a gente não ter esses riscos. Também não adianta colocar uma criança de 5 anos com um cinto de 3 pontas, enforcando, e aqui embaixo, sabe? Não tem como. Não tem. Então, não precisa de um dispositivo que adeque ela ao tamanho dela e o carro, né? Então, um risco muito grande é, às vezes, as crianças maiorzinhas, elas conseguem, né, desabotoar o cinto. o cinto. Na hora. Na hora. Pode acontecer. Então, sempre tem um espelhinho dentro do carro, você vai olhando seu filho, né, você consegue ter um espelhinho atrás para ir olhando como que ele tá. O seu retrovisor também ajuda. Tem alguns mecanismos de segurança que são câmeras também, pequenas câmeras, né, como a gente tem a babá eletrônica em casa, a gente pode colocar no carro. Eu sei que parece algo de outro mundo, mas essas câmeras pequenas, às vezes, é um custo baixo. Você não precisa desembolsar uma grana muito alta assim, para você fazer essa segurança. É interessante porque
quando eu tive meus filhos, não havia nenhuma regulação. Nada. Nada. Do jeito que queria. Nada do E jeito eu lembro que eu ia trabalhar, eu abaixava o banco do carro, eu punha os dois, eu desmontava o carrinho, punha os dois carrinhos, e eles ficavam deitados no carrinho e eu ia embora. E tava tudo certo. Tava tudo certo. E eu fico imaginando a cada freada, né? Aquelas crianças, balançando batia a cabeça, batia o pé. Mas assim, era o que tinha. Era o que tinha. Era o que tinha. Não havia essa E você preocupação. foi sortuda. Não é Eu fui sortuda, exatamente. Não é a maioria das pessoas que fazem isso que acontecem acidentes, mas se acontece com toda a informação que a gente tem hoje e alguém ainda faz isso, é complicado. Aí é complicado, né? É difícil. E vamos lá, quando essa mãe passa por alguma situação em que a vida do filho é colocada à prova, e claro, são sentimentos super intensos. Como é que a gente lida? Como é que vocês lidam com isso de forma que não venha a pesar, ou seja, não tenha nenhum julgamento, tenha a informação? Porque uma coisa, gente, eu acho bem legal a gente pensar. Eu tiro a ideia da culpa, não é? Porque as mães não fazem isso porque querem, ou às vezes porque não tem recurso, ou às vezes porque não tem conhecimento, ou às vezes porque não pararam para pensar nas consequências daquele ato em si. Então, eu não quero localizar isso no campo da culpa, mas da responsabilidade. Ok, aconteceu, eu me responsabilizo para que isso não aconteça mais. Eu acho que quando você transforma nessa culpa em responsabilidade, você tira essa ideia do fez porque quis, né? Com certeza. A gente, como profissional de saúde, né, quando a gente recebe uma criança ou um pai, a gente tenta ser o mais isento possível. Assim, eu sei que é difícil falar, porque lidamos com seres humanos e todos os seres humanos têm sentimentos, enfim. Mas a gente procura saber o mecanismo do trauma, o que aconteceu, para tentar ajudar a criança. Não importa muito qual foi o motivo, a gente quer saber como aconteceu para poder pensar no tratamento ou no diagnóstico adequado. Então, no momento do atendimento, é muito difícil alguém fazer algum julgamento, alguma coisa que acontece, assim, falando como um profissional da saúde que está vivendo num hospital. A gente sabe que os pacientes muitas vezes ficam um tempo internado, né? Passa um mês internado, se é um acidente muito grave, alguma coisa. E ali dentro, nesse momento, começa a ter esses questionamentos. A mãe começa a trazer para a gente, profissional da saúde. A gente pede assistência da assistente social, do psicólogo, para conseguir lidar com a mãe de uma forma... A gente tenta ser o mais acolhedor possível, mas às vezes as questões são mais profundas do que a gente, como médico, pode, né, acolher. Então, a gente sempre trabalha com equipes multiprofissionais. Assim, gente, eu acho que isso é fundamental. Você trabalhar com equipe multiprofissional, você ter a ideia da interdisciplinaridade mesmo, dentro de um hospital, dentro de um espaço, né, como a gente está como a gente tá pensando, né, você poder ter esse caminho em que o acolhimento seja mais importante do que o tratamento só, né, então você poder trazer isso e dar essa retaguarda, dar esse acolhimento para essa mãe, dar esse caminho, não é? Olha, nós vamos... A gente está aqui. A gente está aqui. Está cuidando do seu filho, mas a gente pode cuidar da senhora também. Exatamente, cuidar da família também, né? Sim. Porque uma coisa não tem como ficar dissonante da outra. Não. Ou você atende a todos, ou a coisa não vai caminhar. Você vai, haverá sempre julgamento. Sim. E mesmo pelos próprios membros da família, né? Claro. Olha o que você fez, olha como você... Por que você não viu? Por que você não... Claro. E nem sempre. E hoje a gente sabe, né? Tem algumas... Hoje as crianças têm um desenvolvimento precoce para algumas coisas, né? Tem. Muito precoce, muito precoce. A gente estava falando aqui agora há pouco, antes de começar,
dos gêmeos dela, né? Você, cada dia eu salvo um de um. De um acidente, De um de alguma acidente. coisa. Deles mesmos, né? Eles se põem em risco de uma forma que às vezes a gente fala, gente, mas como, né? Que você pensou nisso? A gente só olha e fala, ai, gente. Aquela pergunta, né? Aquela Por pergunta. quê? Por quê? Por que você fez? Como é que você conseguiu, né? Fazer isso. Fazer uma. Basicamente isso, assim, modéstia à parte, meus filhos não são dos piores. Eles não são dos mais elétricos, assim, eles vira e mexe, um tá pulando em cima do outro, aquelas histórias, né, de jogar coisa um pro outro. Mas, assim, dentro do caos é controlável. Então, Adoro. é bem isso. Esse caos controlado. Caos controlável. E assim, eu falo, meu marido não é da área da saúde, eu sou da área da saúde e ele acaba pedindo essa ajuda, essa retaguarda, né? Ah, e agora? O que a gente faz? Como que a gente faz? O que eu faço? O que eu não faço? E por mais, né, eu sou mãe, então tem coisas que às vezes eu viro pra ele e falo, sim. marido, a gente vai ter que procurar um outro médico. Porque o nosso envolvimento é outro, é né? outro. E essa cobrança é muito ruim das Sim, pessoas, não é? sim. Você não é médica? Você não sabe o que você vai fazer com o seu filho? Viu? É interessante isso, É né? interessante, né? Essa cobrança. Mesmo para mim, você não é psicanalista, você não sabe? Não. Não. Quando há um envolvimento afetivo grande, Sim. a última coisa que eu quero ser realmente psicanalista. é a psicanalista. Eu penso que para você também, a última mesma coisa que você coisa. quer ser. Eu tenho um amigo que ele é obstetra e ele fala assim: eu não consegui fazer parto de nenhum dos meus filhos. Sim. E não quis, não só não conseguiria, mas eu também não queria. Claro, ele era o papel dele, naquele momento era o papel de pai. Claro, o papel de pai. E os meus 2 filhos já foram operados também. Me perguntam, você operou seus filhos? Eu falo, não, eu era mãe naquele momento. Exato, eu me permiti, né? Me permiti sofrer, ficar preocupada, chorar, aquelas coisas. Uma das minhas melhores amigas foi a que operou. Foi, então eu coloquei nas mãos de alguém que eu conhecia muito, que eu confiava muito. E me dei esse presente de ficar do lado dos meus filhos, podendo ajudar eles como mãe, não como mãe. Eu acho médica isso... cirurgiã. Então... Nossa, eu acho isso maravilhoso, né? Sem julgamento, porque Sim. sem medo, não, vai lá. Eu não vou fazer, não adianta, então... Não. E eles precisam de mim no pós-operatório, eu preciso cuidar deles. E senão eu ia operar eles, ia fazer papel, e quem que ia ficar com eles ali na recuperação? Eles precisam de mim. Exatamente. Mais do que como cirurgiã, precisam de mim como mãe. Como mãe, né? Como mãe. Essa é a presença ativa. Isso para mim é importante. A gente fala bastante da criança, mas a gente sabe que o risco não é apenas infantil, o risco também é para adolescentes que não estão prontos para avaliar esses riscos. Então, determinadas brincadeiras, determinadas ações. Hoje a gente viu, eu tenho visto isso bastante, de adolescentes que sufocam um ao outro. Uma brincadeira, desafios, né? Os desafios. Então, vamos lá, né? Sim. São riscos, né, que são corridos, muitas vezes dentro do próprio ambiente doméstico. Então, perigos. O adolescente também é vulnerável, gente. Sim. Extremamente vulnerável. Então, queimaduras, quedas, gente, queda. Adolescente e queda. Então, é algo muito comum. Assim, a gente vem falando das crianças, até eu parei ali a escolar, pré-escolar, né? Mas os adolescentes, eles começam a ter uma autonomia um pouco maior, então eles começam e também tem a impulsividade do adolescente, que eles não têm o controle, né? O córtex pré-frontal tá ali ainda. Tá ali se desenvolvendo, informação. Então, qualquer coisa que você fala para adolescente, duvido que você pule da sacada na piscina. Ah, duvida? Então eu vou. Então, são esses desafios, assim, que cada geração tem a sua. Sei lá, 1950, vamos andar de moto sem capacete, vamos, exatamente. Vai. Agora, as crianças, os adolescentes, eles estão ficando mais próximos dos pais, até por conta de um movimento de, enfim, mais insegurança fora de casa, então a gente deixa os adolescentes mais em casa, mas a casa da gente pode ser um
que nem a gente tem falado no podcast aqui todo, né? Um ambiente de muita insegurança em algumas coisas. Adolescentes sozinhos em casa, 2, 3. Uma casa grande, que pode ter outras. Pode acontecer esses desafios que se vê na internet, querer reproduzir. E às vezes eu vi eu vi uma notícia de adolescentes que acabaram passando mal por tomar água com sal, assim, uma coisa boba, que é um copo de água com sal, era um desafio, eles tomavam. E desidrata, causa náusea, vômito, é uma coisa boba, água e sal, que você tem em casa, em qualquer... Veja, gente, são coisas Então, imbecis que estão ali dentro da casa, né? Coisa que você nunca vai imaginar e que acaba se transformando num objeto de risco. Nesse ponto, assim, a gente não dá para falar que a mãe conseguiria prever isso. O que a mãe tem que prever é a impulsividade do adolescente. Na verdade, exatamente, é você saber quem é de fato. Na verdade, a mãe nunca saberá quem é o filho adolescente. Então, vamos mudar essa. Eu sei tudo. Você não sabe absolutamente nada. Você aprende todos os dias. Com certeza. Então, você ter essa resiliência de pensar mesmo, eu não conheço meu filho, é a coisa mais importante de todas. Que é a primeira questão. A segunda questão é, para você conhecer, você tem que conversar. Você tem que estar presente. E essa conversa, ela tem que ser uma conversa sem julgamento. Não adianta você abrir o espaço para uma conversa já dizendo a primeira coisa que o adolescente fala, responde para você, fala assim, mas eu queria falar que... Você acaba com a conversa. Ouça, aprenda a ouvir. É difícil? É super difícil. Gente, como é difícil aprender a ouvir. Mas mesmo que você não concorde com aquilo, você pode até falar. Eu não concordo, não é? Para mim isso não é uma coisa que... Mas eu respeito você e eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir até o fim. Né? Eu vou te permitir se expressar, falar para mim o que você está sentindo. Porque se já na infância a gente não ensina a nomear os sentimentos... Quando chega na adolescência, ele também não consegue nomear os sentimentos. E se você não dá essa abertura para a conversa, se você não dá essa abertura para entender o que o adolescente está passando, ele não vai se abrir mesmo. Ele vai se abrir com os terceiros, ele vai procurar outras formas de ser ouvido. Quando a pessoa que mais tem que ouvi-lo é você. É você. Né? Então, não adianta você achar que você sabe tudo dele, porque você não sabe. Aliás, o que você sabe é o superficial, é o mínimo, não o que está ali exposto, né? Não o que está ali dentro. Com certeza. E como é que a gente faz? Eu fico imaginando assim, quando o adolescente chega no consultório, chega no hospital, depois de ter feito a besteira absurda. Qual é a cara desse adolescente? Como é que ele mostra para você que, de fato, se houve um arrependimento, se ele está com vergonha ou não da situação? Como é que funciona, né? O adolescente, assim, eu posso falar por causa, né, ali do escopo do meu trabalho. Ali. Tem alguns hospitais que atendem no máximo até 14 anos. Então, aquele adolescente de 15, 16, 17... eu não tenho muito contato. Tá, então vamos nesse até 14. Até os 14. Mas eles fazem uma cara de fiz merda, fiz besteira. É essa palavra. Adoro. Eles têm autoconsciência, assim. E eles, às vezes, ficam envergonhados de falar na frente dos pais. Então, a gente, quando tem essa idade, assim, até uns 12 anos pra frente, a gente consegue pedir para os pais, olha, enfim... Ele tem autonomia para falar o que ele está sentindo. Eu posso pedir para o senhor esperar lá fora? Ele se espera. Gente, eu acho isso maravilhoso. E a gente conversa com o adolescente sozinho, muitas vezes. Mas eu acho que para um pai e para uma mãe... Você sabe que na clínica eu passo por situações assim, né? Então, quando a mãe vem pela primeira vez, né? Então, ela traz a filha ou o filho, então ela diz assim, eu vou participar? Não. Eu vou conversar com ele ou com ela. É isso. Né? Porque eu não vou cuidar de você neste momento. Apesar de eu trabalhar com a família e também, de novo, você não resolve, você não cuida, você não olha se você não conhecer toda a família, entender. Então, ok. Mas num primeiro momento, eu gosto de ouvir o adolescente. Isso é primordial, assim, o adolescente... Ele sabe falar por si, ele precisa ser ouvido, ele sabe falar por si. Isso, inclusive, até em cirurgias eletivas, às vezes. Eu tenho essas experiências que muitas vezes os pais
pedem para fazer algum tipo de procedimento, assim, e você olha para o adolescente e fala assim, mas você concorda com isso? Você está querendo? fazer. Aí tem alguns que não sabem, outros falam, não estou com vontade de fazer isso agora. Então vamos esperar, vamos conversar em casa, seu pai conversa um pouco mais com você. Eu explico para você como é o procedimento cirúrgico, é isso, aquilo. Você pode procurar na internet, pode ver vídeo. Afinal, o adolescente ele tem uma, assim, a vida dele é em volta dele, né? Ele é muito autocentrado, né? Se você não respeita esse momento dele, você não respeita o ser humano que está ali do lado, né? Não mesmo. Não adianta. Então, eu passo por esses, por esses momentos. Assim, o pai quer, o adolescente não quer, e a gente não faz nada sem a família toda estar de acordo. Pois então. é, porque enquanto é criança, enquanto é pequeno, você veste, Sim. você faz as opções pela criança, né? Então você veste, você dá o que ele vai comer, enfim, né? Você dá poucas oportunidades de escolha mesmo, porque Sim. na sua cabeça você é a pessoa que vai administrar e conduzir essa criança. Ok. O adolescente, e isso é bom a gente entender, o adolescente, não é que ele está negando o que você ensinou para ele. Ele está simplesmente olhando se aquilo que foi ensinado cabe para ele naquele momento. Se é de fato aquilo que ele pretende levar, como seja valor, seja hábito, seja comportamento, para o resto da vida. Então é um processo, é difícil eu vejo que é difícil para as mães entenderem assim, olha, ele está aprendendo a fazer escolhas, né, por si. Então quando a gente pensa, né, a possibilidade desse adolescente entrar com um médico e falar o que ele está, né, de fato sentindo, eu vejo muitas mães que dizem, não, minha filha só entra no ginecologista comigo. Por quê? Para Né? quê? O que você acha que ela está escondendo de você? E se ela está escondendo algo, você não tem que perguntar que ela está escondendo. Você tem que entender qual foi a relação que você não conseguiu estabelecer com a sua filha que permitisse a ela trazer o que ela está sentindo. Pois é. E mais, respeitar se ela não quiser trazer também. Claro. Se o canal Ela não está indo conversar com uma amiga, ela está indo conversar com um médico, ela está indo se orientar. É isso. Vamos respeitar. Claro, se o canal de comunicação não foi bem estabelecido lá atrás, né, Esther, como você mesmo disse, é difícil você conseguir ter a confiança, né, do adolescente para, enfim, para qualquer situação. Inclusive, Você vai estar sempre achando que ele está fazendo errado. Ela está fazendo. E nem sempre, né? Inclusive para evitar um acidente como esses, assim, porque Exato. muitas vezes você orienta seu filho, você pode falar, filho, olha, cuidado com os amigos, cuidado com o que eles falam. Ah, minha mãe não sabe nada, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso que você falou como é minha primordial. mãe não sabe nada, né? Porque isso é a fala mais... Como... Você não sabe de mim! Adoro! Não sabe de mim. Talvez porque ela não quis saber mesmo, né? Não mas abriu a comunicação, né? Exato. Quando você quis saber, quando você quis ouvir, quando você quis, de fato, ouvir e escutar são coisas diferentes. Pois é. É isso mesmo. Você tem que estar aberta. A gente sabe também, Juliana, que algumas cirurgias elas acontecem, né, por uma própria história biológica, uma própria história, né, da própria criança. Seja uma malformação congênita, seja uma correção fisiológica, enfim, né, crianças que às vezes já nascem com isso. E mesmo essas situações já geram angústia, né? Com certeza. Muita angústia nas mães. Como é que a gente faz para reparar essa angústia? Sentar e conversar, porque não é fácil você abrir esse canal de conversa, explicar para uma mãe o que está acontecendo e segurar a onda, né, Com Juliana? certeza. E segurar a onda, Com tipo, certeza. eu sou uma samambaia neste momento, eu vou te dar uma informação e eu vou ser extremamente profissional. Não é fácil, né? Essa pergunta que a Esther fez de como a gente faz isso, né? De como a gente... É muito complicado, é muito complicado. Porque a formação, pensando assim, na minha formação médica, da graduação, dos meus colegas, a gente não tem um suporte adequado, assim, neuropsicológico, sabe? Para ter esse resguardo, assim. A gente acaba aprendendo meio que na prática, assim. A gente pensa muito, assim, enfim, na empatia que a gente tem com o paciente. A gente sempre pensa como que eu gostaria de ouvir uma notícia dessas.
E você, como profissional da saúde, você tenta fazer da melhor forma possível, da melhor forma empática possível. Tem profissionais que não são empáticos porque a personalidade não é empática, né? Então, eu vejo isso muito em colegas que às vezes até optam por outras especialidades clínicas ou, enfim, viram radiologistas ou patologistas porque não tem essa, talvez, essa liberdade, essa tranquilidade para lidar, uma sensibilidade de lidar com o paciente, com a família e tudo. Eu brinco que eu falo que eu fui para a cirurgia pediátrica porque era a área da cirurgia mais empática que tinha. Que interessante. Porque as outras cirurgias, assim, cirurgia cardíaca, urologia, de todos os estágios que a gente vai passando, a gente vê que lidando com os pacientes, às vezes é muito mesmo no vamos falar da forma técnica e a cirurgia pediátrica me trazia isso, assim, sabe? Essa empatia, a gente se colocando no lugar dos pacientes, das mães, dos pais, assim. Então, acho que trazia algo que era um pouco mais da minha personalidade. Então, posso falar por mim, não consigo falar pelos outros colegas. Claro, você fala por você. Quando eu vou dar uma notícia ruim para uma família, que é algo que vai trazer muitas consequências para o futuro, porque é quando um nenenzinho que é esperado, gerado, 9 meses num ventre, e que a mãe não tem um diagnóstico pré-natal e descobre que tem alguma malformação, é muito devastador, assim, para a família. Uma coisa que acontece muito, assim, é algo que é muito falado hoje em dia, por exemplo, um paciente com síndrome de Down, que tem algumas outras malformações que talvez o cirurgião precise ajudar, né? Às vezes no ultrassom, no pré-natal, não consegue fazer o diagnóstico. E você, como um cirurgião, falar para uma família, olha, o seu filho tem uma suspeita de síndrome de Down e ele tem uma malformação complexa que a gente vai precisar operar ele nesses próximos 2, 3 dias, porque é um planejamento cirúrgico. Isso a gente sente na família, a gente sente que é uma bomba que cai na cabeça, assim. E a gente tenta acolher da melhor forma possível, mostrando que muitos casos evoluem muito bem. Eu sempre tento trazer a parte positiva, assim, né? Porque malformações intrauterinas, né, de nenéns são consertáveis, são algo que a gente consegue lidar hoje em dia, que a medicina está bem avançada nesse ponto. E é muito diferente de há 30 anos atrás. Para a medicina, a cada 10 anos é uma evolução, um salto muito grande. Então, a gente ouve, um neném que nascia prematuro há 30 anos atrás, muitas vezes não sobrevivia, se era muito pequenininho. Hoje em dia, nenéns de 300, 400 gramas conseguem sobreviver. Então, a gente traz esses avanços para a família, a gente tenta mostrar com dados concretos, mas de uma forma afetuosa, né? Que o filho dele é importante, que a gente vai lidar com ele da melhor forma possível e que ele não teve culpa nenhuma. Eu sempre tento falar para os pais, olha, você não deixou de fazer nada na sua gestação, você fez tudo o que você podia, você fez o melhor pré-natal que você podia. E é assim, as coisas acontecem ao acaso, muitas vezes. Não tem alguma predisposição genética a acontecer. E aquilo acontece. Mas isso pega muito quando uma situação inesperada acontece, no caso da malformação, ou qualquer outra, né? Isso pega muito no imaginário coletivo da mãe cuidadora, da mãe perfeita, da mãe que dá conta de tudo, da mãe que se preparou, da mãe. Então, o que espera, né? O que as pessoas esperam de mãe é essa ideia, esse imaginário coletivo dessa mãe que vai garantir de qualquer forma, né, que esta criança venha ao mundo da melhor forma possível. Então, assim, eu tenho isso muito claro para mim. Quanto mais perfeição a gente busca, mais frustração a gente tem, porque não adianta, né? A gente não vai ter nunca o parto ideal, o filho ideal, a casa ideal, o mundo ideal. A gente vive dentro de um mundo, e ainda mais hoje, né? Num mundo capitalista que você é capturado para ter tudo. Então, assim... E esse imaginário coletivo, né, da mãe divina, né, da mãe perfeita, esse imaginário coletivo mexe demais com a mãe. E essa geração de culpa é por conta disso, essa cobrança de que a mãe tem que estar sempre atenta a tudo, a mãe tem que estar sempre protegendo, a mãe é o instrumento da segurança. Então, uma falha nesse sentido é uma ruptura,
no ideário da mãe perfeita. Claro. Isso atinge profundamente o coração da mãe. Nossa, isso é devastador mesmo. Então, se a gente não lida dessa forma, né? Se a gente não lida de forma empática, se a gente não consegue trazer, viu? Foi tudo bem. Sua gestação você fez O que você podia. aquilo que você podia. E quando a gente pensa nos 1000 primeiros dias do bebê, né? Quando a gente trabalha, que eu gosto demais dessa temática, quando a gente pensa em todo esse processo, aquilo que você come, aquilo que você ouve, aquilo que você sente, tudo isso já vai criando essa memória, passa pela placenta, vai criando essa memória. Então, eu acho que quanto mais consciência a gente tiver dessa importância desses 1000 primeiros dias até o 2º ano de vida do bebê, né? Aquilo que você consegue trazer, aquilo que você consegue mostrar de importante, alimentação, tudo, né? Todos os momentos sociocognitivos que você... Isso sendo trazido, valorizado, né? Sendo reforçado, com certeza a relação é muito mais saudável para a produção de um adulto saudável, né? Com certeza. Um adolescente adulto saudável. Mas não necessariamente o fato de a coisa não ter saído do jeito que você queria, mãe, não necessariamente foi por uma falha, uma fissura sua, né? Não. Às vezes é o acaso. é o acaso. É isso mesmo. Às vezes é o acaso. Não adianta a gente querer sustentar aquilo que a gente tem controle. Não. A gente tem que aprender que nem sempre a gente tem controle. Nem Apesar tem. da gente estar falando sobre prevenção de acidentes, né? Exatamente. Mas tem coisas como alguns casos desses adolescentes que a gente falou, não tem controle. A gente tem que orientar E vamos lá. vamos lá. É isso. Vai acreditando. É isso. Bem isso. Viu? Eu fico pensando aqui, né, que a gente podia falar um pouquinho sobre prevenção. Porque olha o nosso tempo indo embora. Então eu tô olhando ali. Nosso tempo sumindo. Foi rápido, foi demais. A gente foi falando. Foi indo, né? Foi indo. olha lá. Daqui a pouco vão me mandar embora, que já acabou. Assim. Me diga um pouquinho. Então, pra Bom gente... assim, né? Quando vem, o tempo vai, né? Você a gente... vê, então? Assim é A bom. maioria das pessoas fica tão preocupada. Eu falo, imagina, nós vamos só falar. Justo. Juliana, falar um pouquinho sobre prevenção para essas mães. Eu acho que a gente traz todo o contexto. Então, Claro. como é que a gente previne? Quais seriam as soluções que a gente podia trazer para que a gente tivesse esse olhar, né? Sim. Mas, assim, não é que ele não seja cuidadoso, mas que a gente possa ter, vamos lá, antecipar algumas Isso. coisas, quem sabe? O olhar direcionado, a mãe por si só, ela já tem um olhar direcionado do cuidado. É que tem algumas coisas que acabam sendo ditos populares que a gente não precisa levar para a nossa vida. Tipo aquele cuidado de, não pise no chão gelado. Isso Pelo amor são de coisas que ocupam a nossa cabeça que a gente pode deixar para lá, que isso não tem fundamento nenhum. E a gente focar em coisas que realmente são necessárias e coisas que são, né, concretas, riscos concretos. Por exemplo, risco de queda de janelas de alguém que mora no apartamento. Tele a sua casa. Não tem o que você fazer. Tem gente que tela para o gato. Você pode telar para o seu filho. Gente, perfeito. Pronto. Outro risco de criança pequena, enfim, esses de engasgo. Então, evite objetos pequenos na altura da criança. Se possível, evitar objetos de escritório, sabe? Clipe. A primeira coisa que veio na minha cabeça é engolir um clipe. É isso. Clipe, tampa, essas coisas. Se tiver uma possibilidade de deixar em algum lugar que sirva como escritório, deixa lá, deixa fechadinho, fecha a porta, seu filho não vai entrar. Você pode deixar a sala, o quarto, a cozinha livre para ele. A cozinha é um lugar de muito perigo na casa também, né? Quando eu falo de deixar a cozinha livre, mas sempre com supervisão de um adulto. A gente fala que os maiores riscos estão quando a criança está fora do nosso campo de visão. Então, se a criança está próxima de você orientando a brincadeira, ou pensando num período de férias, né, que você possa estar em casa com seu filho. Gente, férias para mim, a gente esqueceu de falar sobre férias, que eu acho que é o período de maior risco, hein? Porque eles estão em casa e estão num ambiente que, né, na teoria a gente acha que é seguro. Então, os pais estão também um pouco mais relaxados, estão fazendo outras coisas e às vezes os pequenos ficam sozinhos.
E no momento que eles estão sozinhos, é o maior risco de acontecer algum acidente. Então, realmente, a melhor prevenção que você pode ter é ficar sempre de olho no seu filho. Você está lá, você está fazendo alguma coisa, seu filho está em volta. Eu sei que pode parecer uma situação, mas utópico, né? Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Como que eu vou fazer isso com o meu filho? Pode trazer ele para perto de você, ajudar. Você pode, eu tô fazendo, sei lá, um ovo mexido. Bota seu filho para mexer o ovinho lá com você. Vai fazer sujeira? Mas é melhor do que fazer um acidente. Então, faz seu filho, faz sujeira junto com ele, brinca junto com ele, vai fazendo as coisas da casa junto com ele. E isso já é um meio caminho andado. Outras coisas objetivas que a gente pode fazer, como eu falei dos produtos de limpeza, sempre deixar num armário alto trancado. Quando eu falo trancado, realmente, assim, passa um cadeado e deixa fechado, porque criança maior pode pegar uma escada, subir e mexer. Então, evitar esses produtos químicos, às vezes, que a gente não dá muita bola. Por exemplo, eu tenho em casa... Acetona, e eu sei da acetona porque gente, eu cuidei de uma criança que tinha, de fato, tomado acetona e ficou sem a sensibilidade da língua e é uma sequela. Para fala. Não é a morte, mas uma sequela. É uma sequela. E assim, é uma acetona que você estava lá tirando seu esmalte. Esqueceu em cima, acabou. E acontece. Outra coisa que eu ia falar, Super Bonder. Eu falo, Super Bonder, criança teve um caso também que, assim, a gente trabalha nessa área, tem bastante caso, né? A menininha de 3 anos subiu na geladeira, porque o pessoal às vezes guarda na geladeira. O Super Bonder na geladeira. Ela subiu, pegou o Super Bonder e mordeu. E aí fechou assim, a boquinha dela. Colou. E, assim, é um acidente que, assim, por sorte, o Super Bonder ele não é tóxico, ele é termolábil. Então, com água quente, assim, um bochecho de água morninha, deu para ir soltando e ela abriu a boquinha e deu tudo certo. Mas podia ser qualquer outra coisa que fosse. Então, esses cuidados com os produtos químicos, os pérfuros que eu já falei, né? Tesoura, faca, essas coisas sempre numa altura. E se você for trazer o seu filho para brincar com você na cozinha, para cozinhar, a faca é sempre do adulto, o fogo é sempre do adulto. Cuidado quando estiver assando alguma coisa no forno, mãozinha de neném. No forno. Queima. Então, já tô com aflição de tudo isso. Tem famílias que colocam um portãozinho ali na cozinha. A criança fica como se fosse um cercadinho, a mãe está dentro da cozinha, tem algum adulto responsável do lado de fora, então faz essa supervisão. O cercadinho ajuda também, quando é um neném muito pequenininho, 1 ano e pouquinho. Mas a partir de 1 ano e meio, 2 anos... Que ele já pula o cercadinho, você então, tem que ver, não vai adiantar nada. Seu filho pra dentro, tem que ajudar. Tem que falar, venha filho, vamos fazer as coisas juntos. E é isso. A melhor prevenção para uma criança é a supervisão de um adulto. É sempre isso. Exatamente. É isso. Temos outras coisas que a gente pode falar, assim, até fora de casa. Por exemplo, aqui a região é uma região que a gente fala acidente, mas algumas precauções de férias que a gente pode falar em relação a filtro solar, repelente. Tudo isso é importante. Crianças muitas vezes não têm muita sensibilidade do calor, do frio. Então, se você não passa um filtro solar no seu filho, às vezes ele pode ter uma queimadura de 1º grau, assim, se ficar brincando na rua, sem um bonezinho, sem nada. Então, é importante, assim, não está muito dentro do acidente, mas às vezes é um descuido que a gente pode evitar. E insolação com desidratação é algo que pode levar à hospitalização, precisar, enfim, de hidratação. Repelente para evitar chikungunya, dengue, essas outras doenças que são transmissíveis por pernilongo também. E tem os repelentes que são de acordo com a idade, né? Os nenenzinhos têm os repelentes para pequenos, tem os repelentes para acima de 2 anos. Então, sempre se atentar com aquilo que a gente falou das idades específicas de cada criança, né? Adolescentes, os riscos fora de casa de acidente realmente de carro, porque às vezes não usa cinto de segurança, tem essas precauções que a gente precisa orientar com eles que se colocam mais em risco, assim, sem falar em uso de substâncias psicoativas também, que a gente precisa, que pode provocar acidentes, broncoaspiração, outras coisas que levam à hospitalização também, né? Então, oriente muito seu adolescente, fique em cima da sua criança. É o meu resumo. É basicamente isso. Para precaução.
Gente, foi um papo delicioso, adorei. Vai lá, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, curte, compartilha. Conteúdos como este estão lá, tem um monte. Então, todos eles focando, pensando nessas preocupações de mãe que podem ser amenizadas, quem sabe? Vem ouvir meu podcast. Olha, Juliana, foi uma delícia, foi um papo adorei, gostoso, Esther. leve. Ai, que bom. Adoro Obrigada, também quando viu? dá tudo certo, tudo redondinho. Com É certeza. sempre bom, só gente boa, é por isso que dá certo. Eu fico muito contente realmente com o convite e agradeço a todo mundo, a equipe. Ah, Todo essa mundo me equipe acolheu que eu muito amo. bem aqui. Ah, essa equipe é ó. Muito Ai, que lindo obrigada. coração, a equipe que eu amo. Gente, muito Joia. obrigada. Vai lá, se inscreve, ouve, compartilha. Tenho certeza que você vai ajudar muita mãe, porque mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Até mais.